Fala pessoal, o Esporte Guará começando, muitas informações para vocês, porque amanhã tem 2 jogos muito interessantes, um pela Copa do Brasil, Tum-Tum e Volta Redonda lá em Tum-Tum, lá no estádio Rafael Seabra, e também amanhã à noite Sampaio Corrêa versus Bahia versus Sampaio Corrêa, na verdade, porque o jogo é fora de casa. Além disso, o Motoclube segue se preparando porque é o próximo a jogar na Copa do Brasil contra a Chapecoense na semana que vem, na terça-feira. E o São José, que só tem olhos para o Sampaio Corrêa no domingo, tentando chegar à final do primeiro turno do Campeonato Maranhense. E hoje aqui comigo temos o Rodrigo Barbosa, que não esteve aqui com a gente ontem na segunda. Espero que não tenha sido ressaca, porque já é final da tarde, não é possível que não tenha passado, Rodrigo. Boa tarde, Gaudense, boa tarde a galera que está acompanhando o Esporte Guará. Não, dessa vez, apesar de fica até estranho, né? Pô, não veio na segunda, né? Mas não, foi devido a motivos de força maior. Tá, ok. E Rodrigo, pra gente começar conversando, o Sampaio Corrêa tem um jogo muito difícil amanhã. Já embarcou, inclusive a gente pode colocar aqui na tela pra gente as imagens do embarque do Sampaio Corrêa. Alguns veículos de imprensa estiveram presentes, o Instagram oficial do Sampaio Corrêa divulgaram essas imagens pra gente, né? Alguns jogadores já prontamente arrumados, tentando o embarque ali do Sampaio Corrêa, Pimentinha, o Joécio, o Nilson Júnior aparecem também nas imagens, até o Bolivão, né, o Tubarão, o mascote do Sampaio Corrêa, estava presente ali no estádio Castelão, no aeroporto, né, de São Luís, para dar aquela força para o seu elenco. Uma viagem que não teve muito tempo de descanso, ou se teve, não teve tempo de treinamento. Sampaio Corrêa já em Salvador, lembrando que o Sampaio Corrêa chegou por volta de meio-dia lá, realizou ainda hoje à tarde um treinamento lá em Salvador visando o jogo de amanhã, porque depois disso é concentração. E Rodrigo, não tem muito o que fazer depois, né? Pouco tempo de preparação, de treinamento. Daqui a pouco eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico João Brigatti e alguns jogadores falando sobre a falta de tempo, né? O aperto no calendário para essas partidas uma em cima da outra. Aí, ó, o exemplo. Jogou domingo, folgou, deu aquela descansada agora no final de semana, na segunda. Hoje viajou, joga amanhã, volta quinta, treina sábado, domingo, sexta e sábado para jogar domingo uma semifinal de Campeonato Maranhense. Lembrando que esse jogo aí teve a logística alterada justamente porque é jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste. Então, o Sampaio teve que refazer a sua logística para poder ir para esse jogo, né? Esse jogo não estava previsto para acontecer antes do início da Copa do Nordeste, né? E agora o Sampaio teve que correr esses 3 jogos aí praticamente em uma semana, né? Porque jogou domingo, vai jogar na quinta, joga novamente domingo no Campeonato Maranhense. E eu acho que talvez a imagem desse embarque seja justamente o Pimentinha, né? Essa talvez seja a imagem realmente que o torcedor boliviano queria ver, né? Tem-se aquela história do Pimentinha, né? Que geralmente quando tem esses jogos antes das viagens ele costuma ter um edema, sentir a coxa, né? Uma vez eu vi um torcedor comentando comigo, perguntou para mim, o torcedor do estádio Castelão perguntou para mim se o contrato do Pimentinha é só local, não dava para viajar. Já é só regional, né? Pois é, meu amigo. Então, eu acho que a imagem do Pimentinha embarcando, né? Pelo menos a gente acha. A gente também não imagina ali, né? Talvez, sei lá, na hora de fazer o check-in até lá ele deve ter sentido alguma coisa, né, meu amigo? Alguma visgada. Mas a princípio ele viaja, então sem dúvida nenhuma é um grande reforço para esse jogo que é difícil fora de casa, né? O Sampaio, apesar do Bahia não estar vivendo um momento interessante, vem de uma derrota, né? Perdeu de 3-1 na última partida da Copa do Nordeste, não está bem aí esse início de campeonato, mas o Sampaio não tem nada a ver com isso. O Sampaio vem de uma grande vitória contra a equipe do Floresta, já dá nesse jogo contra o Floresta, já deu indícios de que o Brigatti deve ser mais ou menos aquele time, aquele 11 que o Brigatti já tem em mente para trabalhar. No meu modo de ler, acho que dessa vez, eu acho que deve repetir a equipe que jogou contra o Floresta. Vai jogar contra o Bahia, fora de casa, é muito difícil, mas eu acho que para você dar ritmo, para um time que está iniciando a se encaixar, e um time jogou muito bem, então eu acho que seria interessante o Brigatti manter ali essa mesma formação. E o detalhe é que o time que foi a campo contra o Floresta é o time tido como titular, com exceção, e aqui para mim a única mudança que deve acontecer, se eu fosse o técnico do Sampaio Corrêa, é na parte do gol. Para mim, o Gabriel Batista é reserva com certeza do Luiz Daniel,
que eu acho que optou por fazer um rodízio ou dar uma segurada no Luiz Daniel, mas o jogo contra o Bahia, meu irmão, precisa de experiência, precisa de uma pessoa totalmente capacitada. Não que o Gabriel Batista não seja, mas para mim os parâmetros são totalmente diferentes de um para o outro. Então, eu acho que com exceção do Gabriel Batista ali na escalação do Floresta, eu acho que o Luiz Daniel deve entrar. E aí teríamos finalmente o time titular do Sampaio Corrêa, é isso? Eu acho que sim, acredito que sim. E aí, voltando para essa questão da escalação do Gabriel Batista contra o Floresta, eu acho que o Brigatti ele acertou muito na equipe, mas eu acho que no meu modo de ler, acho que o ponto negativo foi justamente ele tirar o Luiz Daniel nesse momento, né? O Luiz Daniel contra o Souza, ele falhou. Isso é ponto. Ele falhou. Falha. Pois é, mas pontual. A gente no jogo após o Souza, sim, a gente fez, né? A gente discutiu aqui que antes do gol, antes da falha, ele fez grandes defesas, boas defesas. Eu acho que não foi um momento pertinente para você fazer esse rodízio, se foi rodízio, né? Se realmente ele já fez pensando no Gabriel Batista já entrar como titular, já, né? Então eu acho que ele não acertou muito nesse time, né? De ter trocado os goleiros nesse momento. Sim. Acho que poderia aguardar um pouquinho mais, por mais que você seja um goleiro experiente, mas você sente, né? O time perdeu com uma falha sua, eu acho que não seria o time legal. Aí tu coloca um jogador jovem, mas que vem muito badalado por ser do Flamengo. Exatamente, perfeito. Um goleiro que chegou com toda a pompa, a principal contratação do time para a temporada. E aí e as informações que chegaram do Sampaio Corrêa, dos bastidores na época, foi que o Luiz Daniel sentiu abalado, porque ele teve Covid, ele não iniciou a temporada, então o Batista chegou com essa pompa toda. Então, por tudo isso, eu acho que o Brigatti não acertou no time de trocar. Só para ajudar aqui nessa nossa linha de raciocínio, ainda ano passado, já no final da temporada, já com o técnico João Brigatti, existia também o rodízio de goleiros, né? O Mota, sim, e o Luiz Daniel. Só que não existia esse rodízio na questão de um goleiro estar em uma má fase, outro não. Os dois estavam numa excelente fase e aí o rodízio se justificava para dar oportunidade para os dois. Aquela briga saudável ali. Eu faço um jogo, faço 2 jogos, você faz um, faz 2 jogos e ficou nessa situação, nesse pequeno rodízio. Dessa vez eu também não concordei muito, inclusive a gente falou aqui pós-jogo contra o Souza que foi uma falha de tantos lances que ele foi decisivo na partida, justamente contra o Iranilson, que marcou o gol na falha ali do Luiz Daniel. Mas com o Luiz Daniel nessa escalação nos 11, o time contra o Floresta mais Luiz Daniel é o time titular, na tua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que o time provou que contra o Floresta o Floresta tem muito mais capacidade do que o Souza. O Floresta vive um grande momento lá no Ceará, está se estruturando fora de campo, então está crescendo muito no cenário nacional, Floresta. E aí a gente tem algumas coisas interessantes em relação a esse time titular. Talvez ali na lateral direita, acho que ele não encontrou se vai ser o Mateuzinho, se vai ser o Maurício improvisado, se vai ser o Van, se ele vai manter o Van. E isso é um problema desde o ano passado do Sampaio Corrêa, né? A gente tinha um lateral esquerdo bem definido no Sampaio Corrêa, o Mano Brown, né? Que todo mundo chamava de Mano Brown ali no Sampaio Corrêa. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que ficou alternando com o Maurício. Mas na lateral direita, né? Tivemos muitos problemas lá, nunca firmou o ano passado, né? A temporada inteira, não conseguiu se firmar um lateral direito no Sampaio Corrêa. E esse ano eu vejo da mesma forma. E tanto é que o Maurício terminou a temporada e ele é volante, né? Tava sendo improvisado, né? E aí, outro destaque que a gente faz é o Heron. O Heron ganhou a sua titularidade dentro de campo, né? O Heron são 3 jogos consecutivos marcando gols, né? O cara que chegou sem credibilidade nenhuma. Hoje, tá aí dessa escalação do Sampaio Corrêa, o ponto positivo que eu destaco maior do João Brigatti foi ter mantido o Heron, mesmo com o retorno do Poveda, porque teoricamente eles estavam brigando pela posição ali do centroavante. E aí ele mantém o Heron, mesmo com o retorno do Poveda, que hoje é o principal jogador do Sampaio, indiscutivelmente. 2 jogos, 4 gols, então ele tem mantido 100% de aproveitamento. 100%, 200%, né? 2 jogos, 2 gols de média, então eu acho que o ponto essencial, positivo, de maior destaque desse time titular do Brigatti, no meu modo de ler, foi a manutenção do Heron. E ali no momento contra o Floresta, a gente viu que hora o Poveda estava pelo meio, hora o Heron caía pelas pontas, e às vezes eles faziam essa inversão bem interessante
esse time como o Brigatti montou. E antes da viagem de hoje pela manhã do Sampaio Corrêa, o time ainda teve alguma movimentação no seu próprio CT. A gente consegue ver aqui nas imagens do telão que o time ainda movimentou, e quem conversou com a imprensa foi o Nilson Júnior sobre essa partida, que sim, é difícil, porque foi, como o Rodrigo bem falou, foi adaptada na logística do Sampaio Corrêa no meio de uma semana decisiva do Campeonato Maranhense. Sabemos da responsabilidade do jogo, que vai ser nessa quinta, então manter a pegada, fizemos um bom jogo durante a equipe do Floresta, manter essa pegada, trabalhamos hoje agora, vamos viajar amanhã, temos essa viagem agora, fazer o trabalho final lá em Salvador e após o trabalho concentrar bem para a gente fazer um bom jogo diante do Bahia, consequentemente conquistar mais 3 pontos, que eu falei ontem aqui, Rodrigo, com o Tadeu, que para mim esse jogo é o jogo da classificação do Sampaio Corrêa. Com esse jogo, o Bahia, diga-se de passagem, vai para a sua sétima partida, para a sua sexta partida, assim como o Sampaio Corrêa, que foi um jogo adiado. Os outros times já estão na sua sétima partida, já fizeram essa sétima partida, né? Então estão um pouco à frente em relação aos jogos, mas um jogo contra o Bahia, fora de casa, e uma vitória no time teoricamente embalado depois de um resultado positivo contra o Floresta dentro de casa, vencendo, levando em consideração que depois vai pegar equipes menos tecnicamente capacitadas que o próprio Bahia e o Floresta, é um encaminhamento muito grande na classificação. Sem dúvida nenhuma. E vale destacar que o Sampaio, praticamente até essa sexta rodada, até essa sétima rodada, não saiu ali da zona de classificação, Sim. né? E é o time mais complicado, talvez, do grupo. E com bastante sorte também das rodadas, né? Exatamente. Assim, os resultados ajudaram o Sampaio Corrêa a permanecer na quarta colocação. Atualmente é terceiro colocado do grupo A. 7 pontos conquistados, né? Então eu acho que o Sampaio, eu acho que se jogar pelo menos parecido, claro, o jogo é totalmente diferente contra o Floresta. Aqui você era mandante, então Sim. Você tinha que se impor contra um adversário teoricamente mais inferior. Lá você vai enfrentar um Bahia, né, que é totalmente diferente pela tradição. A torcida também vai inflamar bastante. Tem a torcida, independente do momento que o Bahia vive, é sempre uma equipe muito difícil jogando dentro de casa. Então eu acho que é possível do Sampaio trazer pontos? Eu acredito que sim, mas basta o Sampaio fazer, pelo menos próximo do jogo que fez contra o Floresta. Se fizer um jogo próximo do que fez contra o Floresta, o Sampaio pode trazer pontos. E aí entra a questão do desgaste. Será que o Sampaio vai ter a condição de manter o bom aproveitamento que teve contra o Floresta, o bom desempenho que teve contra o Floresta? Porque ele jogou no domingo, já viajou hoje Sim. E já vai jogar na quinta-feira. Será que esses caras vão conseguir manter esse bom ritmo? Então, levando isso em consideração, é bom a gente levar isso também em consideração para esse jogo. Coloca aqui pra gente a tabela de classificação do Grupo A, tanto aqui pra gente no estúdio, quanto também pro pessoal de casa olhar, porque o Sampaio Corrêa vem no Grupo A, o Fortaleza é líder com 12 pontos, em seguida vem o CSA, o Sampaio com 7, o Sport também com 7, Campinense e Globo com 5 pontos, Atlético da Bahia 4 e o Sergipe com 1 ponto. Muda pra mim lá pro Grupo B, por favor, porque o Sampaio vem na terceira colocação com 7 pontos no Grupo A. Já no Grupo B, o Bahia tem uma pontuação também ali interessante, porque está no G4, também 7 pontos. Só que no Grupo B, Rodrigo, a disputa está um pouquinho mais acirrada, porque temos o Ceará, que deu uma despontada com 12, CRB 11, Náutico 8. Então, assim, do Náutico para baixo, é todo mundo muito igual. Bahia, Altos, Floresta e Souza com 7 pontos e o Botafogo da Paraíba com 5 pontos. Então, assim, o Bahia joga muito para se firmar no G4 e buscar essa classificação e também não deixar os outros times ultrapassarem, né? Porque se o Bahia perde pro Sampaio Corrêa e na rodada seguinte a Altos, Floresta ou o próprio Souza conseguem fazer seus resultados, o Bahia já sai do G4 e já fica ali numa situação tanto que complicada, porque fica próximo da 8ª rodada já, que lembrando que são 8 jogos apenas de classificação nessa primeira fase. E aí você levou em consideração que esse jogo pode ser fundamental para o Sampaio, do outro lado também, Sim. né? Devido ao equilíbrio desse grupo, né? O Bahia está bem ali já na ponta da zona de classificação. Perder dentro de casa pode ser muito, pode até mesmo levar em consideração a classificação do Bahia para a próxima fase, caso o Altos consiga a vitória. Então é um jogo decisivo tanto para Sampaio Corrêa quanto para o Bahia, mas botando na balança, eu acho que o jogo é muito mais
pesado, vamos dizer assim, muito mais importante para as pretensões do Bahia, né? Porque ali o grupo está bem equilibrado e o Sampaio no seu grupo, como a gente falou, passa muito pelo desempenho do Sampaio. Então eu acho que o jogo dessa quinta-feira tem um peso muito maior para o Bahia do que para o Sampaio Corrêa. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos falar um pouquinho mais de Sampaio Corrêa, só que já no âmbito estadual, porque o presidente Sérgio Frota e o presidente Glésio Moisés do Motoclube fizeram uma aposta um tanto que inusitada e isso está movimentando as redes sociais. Olha, o presidente do Sampaio Corrêa e o presidente do Motoclube de São Luís fizeram uma aposta que está movimentando as redes sociais, tanto de um lado quanto do outro. Coloca aqui pra gente na tela a publicação, né, a imagem e a publicação dos dois cartolas do futebol, né? O presidente Sérgio Frota, ele publica e comenta assim, ó: encontrei o presidente Glésio Moisés, que me propôs raspar a cabeça se formos para a final do primeiro turno com eles e ganharmos. Se não ganharmos, eu tiro a barba. Aceito. Quer arrumar uma justificativa para ficar careca, vai preparando a cabeça. E o Glésio Moisés também acaba que comenta, né, na brincadeira, preparado para ficar igual a um picolé. Rapaz, Rodrigo, é uma aposta, eu acho legal, eu acho que tem que ter essa resenha, né? A pegada de dois lutadores de boxe, de MMA, a resenha do futebol, a rivalidade também, né? Motoclube e Sampaio Corrêa, existe muita rivalidade, só que essa rivalidade é aquela legal, apostas, né, que não tocam em outras situações perigosas ou de violência entre torcidas, nem nada do tipo. Uma resenha, uma brincadeira entre os dois cartolas. Mas nem tudo é só alegria, né? Eu acho que foi um momento inoportuno, né? Uma aposta dessa, ou você não acha, Rodrigo? Não, totalmente. A gente estava comentando aqui, né, antes da gente voltar, que, como você falou, bem destacado, é muito interessante, pô, movimenta as redes sociais depois do que aconteceu, a gente viu a galera movimentando, Sim. Isso é bem interessante para criar um clima legal para o jogo e tal. Mas só que esse jogo vai acontecer, pô, todo mundo sabe que o Sampaio vai encarar o São José, um jogo completamente muito difícil para a equipe do São José, a gente sabe que o Sampaio é favoritaço, né, favorito demais para avançar, mas eu acho que dava para dar uma segurada, né, eu acho que o momento ainda tem um jogo contra o São José, o Sampaio vai passar? Deve passar, mas só que o jogo é jogado, e né? E o futebol tem de tudo, né? Tudo pode acontecer, então eu acho que é bem interessante, é uma iniciativa bem interessante dos dois presidentes, mas eu acho que podia ter dado uma segurada, depois do jogo contra o São José, o Sampaio deve passar, mas eu acho que é municiar o adversário, Sim. né? O São José, isso aí pode pegar, o Dejaí, que é boleiro, sabe como é que as coisas acontecem, podem pegar essa iniciativa dos dois presidentes e inflamar seus jogadores, os jogadores também podem pegar isso como incentivo, então eu acho que é muito interessante, mas o time não foi legal. Fica até aquela situação, né, do Flamengo e Atlético, quando o goleiro do Atlético deu entrevista pós-jogo, pós-título, ele falou assim, ó, gritaram é campeão antes da hora. Pois né? é. Aí vai que acontece uma situação inusitada, São José vence ali o Sampaio Corrêa, fica uma imagem feia também. Não, pois é, então eu acho que poderia ter segurado um pouco mais, volto a destacar, é bem interessante para movimentar, para dar foco, para dar movimentar com o jogo, criar uma expectativa legal, bem interessante, mas acho que a infelicidade fica por conta realmente só do momento. Eu acho que não foi um momento oportuno, eu acho que poderia segurar depois do jogo contra o São José para poder fazer isso aí, que é bem legal. E só lembrando que se acontecer do Sampaio Corrêa e o Motoclube chegarem à final mais uma vez, será a terceira vez seguida, terceira vez consecutiva, Sampaio Corrêa e Motoclube na final do Campeonato Maranhense. O time do adversário do Sampaio Corrêa é o São José. A gente vai falar já no terceiro bloco sobre o São José, que vem se preparando bastante, inclusive usando bastante o Estádio Castelão para essa preparação que vai ser palco dessa semifinal lá no domingo, né, contra o Sampaio Corrêa. Mas o Motoclube, coloca aqui pra gente imagens do Motoclube treinando, depois pode expandir a tela também. O Motoclube vem se preparando porque na semana que vem tem um desafio muito difícil contra o Volta Redonda. O jogo é em São Luís, o jogo é mando do Motoclube, é mando do Motoclube, mas Motoclube e Chapecoense, o mando é do Motoclube, mas
não é tão fácil assim, né? A Chapecoense não vive um bom momento, não vive uma situação mais tranquila do mundo para vir aqui e achar que vai ganhar fácil do Motoclube, Rodrigo. Não, de maneira nenhuma. As duas equipes, em relação a querer avançar na Copa do Nordeste, não, claro, é uma competição interessante para você avançar, mas a parte financeira... A Copa do Brasil. O Copa do Brasil. A gente hoje está... Volta Redonda, Chapecoense. Falei Volta Redonda, Chapecoense. Pois é, hoje o negócio está difícil. Mas aí, avançar na Copa do Brasil, a questão financeira pesa. E aí, se fosse um cenário, digamos, 2, 3 anos atrás, a Chapecoense chegaria com favorita para levar e essa questão da parte financeira não pesaria tanto, mas o cenário é totalmente diferente. Assim como o Motoclube São Luís precisa muito desse dinheiro caso avance na Copa do Brasil, a Chapecoense nem se compara, meu amigo, é do mesmo jeito. A Chapecoense vive um momento muito difícil, quase não joga o estadual agora, está uma fase bem mesmo difícil. Chapecoense que já viveu momentos aí de glória, né? Então tem vivido aí por questões judiciais, tal, questões financeiras bem difícil, e aí o jogo vai ser bem complicado. Eu acho que o que diferencia os dois times nessa situação é que quer queira, quer não, o Motoclube está acostumado a viver uma vida difícil financeiramente, né? O Motoclube tem isso há anos e anos. Sim. A Chapecoense chega até a ser uma novidade, assusta, né? Quem acompanha o futebol, quem cobre a Chapecoense, enfim, chega a assustar esse momento financeiro e jurídico que a Chapecoense vem passando no extracampo. Exatamente. E aí a gente leva em consideração, essa questão do extracampo vai se levar muito em consideração, mas aí o que pode pesar para o Moto é o momento, né? O Moto vive um momento interessante, né? Vem de uma classificação bem interessante contra o Pinheiro. Encontrou seu camisa 9. Exatamente, o Dagson, né? A galera tá chamando de Dag Show. Dag Show. Dag Show, meu amigo. O cara chegou, já meteu 2, mas é de levar em consideração, né? Pô, um cara que chega na sua estreia, já mete 2 numa semifinal de turno. Então, para dar essa moral que o torcedor está dando para o Dagson, é totalmente compreensível. Então, o Moto vive um momento, vai para esse jogo contra o Chapecoense num momento bem interessante, né? Após dessa vitória, jogar bem, né? Encontrou ali o seu 9, encontrou um meia que pode municiar muito esse 9, né? Que é o Ted Love, tanto municiou no jogo contra o Pinheiro. Então, o momento é favorável para o Moto, mas o jogo vai ser complicado. E tem um lado interessante também para o Moto, que vai jogar no estádio Castelão, né? Que é sempre um aliado para os times maranhenses. E tem um detalhe também dessa partida, que assim, por ser um jogo grande contra a Chapecoense, naturalmente teria um público, aquele público médio que acompanha o Motoclube nesses jogos maiores, 2, 3 mil pessoas ali. Mas o Moto chegou a empolgar muito nessa semifinal contra o Pinheiro. E, a título de passagem, no jogo contra o Pinheiro, deu apenas 1.072 pagantes, né? Fora cortesias, enfim. Mas 1.072 pagantes em um momento sem ônibus em São Luís. A gente ainda estava vivendo aquele período de greve de ônibus, de transporte coletivo. Já para o jogo contra a Chapecoense não teríamos mais esse problema. Provavelmente deve ser um aliado a mais para levar público para o estádio. O torcedor foi com a greve do ônibus e quando voltou já não tinha mais greve, né? Interessante. E aí, disparado deve ter sido o melhor público do campeonato. Sim. E há de se parabenizar a torcida motense por ter ido, né? Como a gente falou, antes do jogo não tinha ônibus, né? O ônibus só começou a rodar depois que a partida deu início à partida. Então, é de se destacar. Então, com o jogo, você ganhou mais esse aliado da torcida. Antes desse jogo, o torcedor não iria, mas só que com esse jogo é um incentivo a mais para o torcedor sair de casa e apoiar o Moto. É uma competição diferente. Que, como a gente tem falado, a classificação está um pouco mais palpável, né? Se fosse, como a gente falou, há um tempo atrás talvez fosse mais difícil, mas esse ano é algo mais palpável para o Motoclube passar a próxima fase. Então, com o aliado do Castelão, quando a gente fala do gramado, é grande e tal, o adversário sempre reclama muito, que é um gramado pesado, e o torcedor comprando ainda mais o Motoclube São Luís. Então, o Moto tem uma chance bem interessante de avançar na Copa do Brasil, pelo menos no meu modo de ler. Amanhã quem vai jogar também pela Copa do Brasil é o Tum Tum contra o Volta Redonda, lá em Tum Tum, no estádio Rafael Seabra. Então, no próximo bloco, vamos destacar um pouco sobre essa preparação e do Tum Tum para um jogo, primeiro jogo nacional, inclusive. O Tum Tum nunca fez um jogo a nível nacional, de competições nacionais, além de ser a primeira competição nacional a ser disputada e, diga-se de passagem, no seu estádio, que é muito bom, não teve que se deslocar até São Luís por conta das diretrizes em relação ao estádio, vai jogar sua primeira vez de forma nacional. Além disso, tem destaques também do São José de Ribamar.
Fala um pouquinho do Tuntum, que vai jogar amanhã contra o Volta Redonda, no seu estádio, nos seus domínios. A torcida está muito empolgada comprando os ingressos no valor de R$30. Também tem a meia do ingresso, R$15 é a meia. E até onde a gente consegue observar, tanto em contato com o próprio clube quanto nas redes sociais, que eles ficam repostando, né, que os torcedores marcam, são muitos ingressos sendo vendidos. Tem capacidade total de 7.000 pessoas, mas não está com a capacidade máxima devido às condições e os protocolos contra a Covid-19. Coloca aqui pra gente os melhores momentos do jogo entre Tuntum e São José, que foi a última partida do Tuntum aqui no telão, pro Rodrigo comentar que assim, Rodrigo, é um outro nível de competição, é um outro nível de adversário, apesar de que o Volta Redonda é apenas o 10º colocado de 12 times no Campeonato Carioca. O fator casa eu acho que vai pesar muito pro time do Tuntum, né? Eu acho que a gente critica muito a federação, mas acho que foi um passo interessante, né? Foi uma jogada bem interessante e mostra o quanto a nossa federação tem um bom trânsito pela CBF, né? Poderia até fazer muito mais, né? Mas isso aí é outra questão. Então, quando você consegue trazer o jogo para dentro do Rafael Seabra, eu acho que é um grande aliado para a equipe do Tuntum. Se fosse trazer para cá, para São Luís, no Nilzinho Santos, no Castelão, eu acho que as possibilidades de avançar na Copa do Brasil para o Tuntum acho que não seria tão interessantes como são agora jogando dentro do seu estádio, né? Com o apoio da sua torcida. Fora o desgaste da viagem também, exatamente, né? Fora o desgaste da viagem. Então, eu acho que... E aí, esse que é o ponto da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, ela tem esse ponto do time ranqueado de forma mais inferior, jogar dentro dos seus domínios para tentar avançar dentro da competição. Até porque a vantagem do empate é do time adversário, do time visitante. Do time visitante. Só lembrando que assim, o Tuntum só avança se vencer. Se vencer. Em caso de empate, a vitória do Volta Redonda, né, devido aos critérios lá de vantagem, né, pelo ranking, então o Volta Redonda tem essa vantagem, assim como a Chapecoense, se empatar com o Motoclube, leva a vaga para a segunda fase da competição. Pois é, então eu acho que esse jogo acontecendo no Rafael Seabra para a equipe do Tuntum, vão ter alguns reforços para esse jogo, né, contra a equipe do Volta Redonda, perder alguns jogos alguns jogadores do início da temporada até aqui, né, peças importantes, né, jogadores ali da meia, o zagueiro, né, que estava inconformado por estar na reserva, mas eu acho que o Danilo Brito, de certa forma, taticamente, não sei fora de campo, pelo menos as informações que a gente tem de fora de campo é que ele meio que perdeu um pouco a mão em algumas decisões, e por isso refletiram na saída de alguns jogadores, mas eu acho que dentro de campo ele tem o time na mão e eu acho que dá para o Tuntum beliscar uma vaguinha ali, ainda mais que é contra o Volta Redonda, não é um time tão tradicional assim, eu acho que dá para o Tuntum abocanhar-se uma próxima vaga. Então vamos ouvir aqui o volante Abu, já experiente em jogos grandes, não só pelo Motoclube, mas em outras equipes que já passou, também pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil, já teve a oportunidade de jogar essas competições. Vamos ouvir o que o Abu falou da preparação e do jogo de amanhã. As expectativas são as melhores possíveis, né? Sabemos que é uma competição muito difícil, né? Com grandes equipes do futebol brasileiro. A equipe do Volta Redonda é uma equipe já acostumada com essa competição, né? Mas aqui também nós temos jogadores também que já são acostumados, né? Com a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil contra uma grande equipe, mas também sabemos da qualidade que temos do lado aqui, né? O professor Danilo está trabalhando o time da melhor maneira possível, né? Os 11 que ele acha que vai entrar para dar conta do recado. Agora é só descansar, não tem mais nada a fazer, descansar o corpo, descansar a mente, porque essa partida vai ser uma partida muito difícil, muito corrida e esperamos dar o nosso melhor, né? Já entregamos na mão de Deus essa partida que seja feita à vontade dele. As expectativas são as melhores possíveis. Vamos aproveitar e ouvir também já o técnico Danilo Brito e na volta o Rodrigo comenta as declarações. Preparação concluída, estamos prontos para o jogo de quarta-feira diante do Volta Redonda. Superamos nossa expectativa, a equipe está motivada. Fizemos bons treinos e agora é contagem regressiva para o início da partida. Muito confiante na classificação, com o apoio do nosso torcedor, jogando no nosso campo e muito convicto de um resultado que nos dará a classificação.
Eu gosto de ver esse tipo de declaração com firmeza, realmente convictos de um bom futebol que possa ser desempenhado. O técnico Danilo Brito está no começo do projeto Tum Tum desde o início, não à toa já passou pela Série B, a Copa FMF, do qual foi campeão com o Tum Tum, agora o Campeonato Maranhense e esse desafio da Copa do Brasil, é uma vitrine, não deixa de ser uma vitrine, né, Rodrigo? Mas ele é muito convicto e eu gosto de palavras não só de jogador, mas também de técnico convicto. Vamos jogar, vamos ganhar e trazer a classificação. Porque não pode titubear na frente de um time como o Volta Redonda, que por mais que não seja tão tradicional assim, é 1000 vezes mais tradicional que o próprio Tum Tum. Exatamente, mas é interessante realmente ver a confiança, tem que ser assim mesmo, né? Você não pode achar que, assim como você não pode criar aquele clima de já ganhou, você também não pode ir com o clima de derrotado, né? Então, eu acho que o Tum Tum tem uma possibilidade interessante de avançar na Copa do Brasil. Tem o Abu agora que chegou, que é um reforço que chegou nesses últimos dias, né? Para esse jogo contra a equipe do Volta Redonda. Então, no meu modo de ler, o Tum Tum pode sim avançar. E é um bom reforço, né? Bom reforço, independente de qualquer coisa. Ali no meio, ele já mostrou no IAP, no próprio Motoclube São Luís, que é um bom volante, um jogador que sai para jogar, é bem interessante. E se não me falha a memória, eu acho que ele, não sei se ele já trabalhou com o próprio Danilo Brito. Não recordo no momento, mas provavelmente ele deve ter jogado. Acho que já deve ter, acho que o Danilo Brito já conhece o Abu aí de outras temporadas. Então, vamos para o jogo. Acho que o Tum Tum pode sim ali abocanhar uma próxima fase na Copa do Brasil. Amanhã a gente volta com muito mais informações do Tum Tum, mas agora vamos falar do São José de Ribamar, porque vai jogar contra o Sampaio Corrêa e é um jogo muito difícil. É aquele jogo tido como Davi e o Golias ali, né? Usando aquelas parábolas bíblicas, porque o Sampaio Corrêa vem com uma estrutura de Série B gigante, jogando Copa do Nordeste, vai jogar Copa do Brasil fora de casa, devido a ter um ranking muito mais interessante. E o São José vai ali, tentando abocanhar. Teve uma briga muito complicada deste campo de forma judicial em relação ao lateral esquerdo Danilo. Venceu, focado apenas agora no São José, no Sampaio Corrêa no domingo. E vem aproveitando bastante o estádio Castelão, e ainda mais com imagens aéreas. Rapaz, colocaram um drone e tudo lá no estádio Castelão para mostrar como é que está sendo essa preparação. E uma das peças fundamentais nesse processo, antes de um jogo decisivo, é o preparador físico, porque ele dá a condição necessária para o jogador correr mais, enfim, se empenhar muito mais dentro de campo. Então vamos ouvir o Francisco, preparador físico do São José. Então, inicialmente estava previsto o nosso jogo logo na sequência, né, a última partida da fase classificatória contra o Tum Tum, e mediante os compromissos do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, então esse jogo foi um pouquinho mais para frente, né, ficando no dia 27. Nós ganhamos sim mais algumas semanas para a gente poder ajustar algumas situações, tanto da parte física, aprimorar a parte técnica, tática, e recuperar nossos atletas, né, que vêm de lesão, né, aproveitando esse período, hoje já começa até a transição, para que eles possam estar aptos, possam estar prontos. Ele vem deixar, Rodrigo, todo preparador físico é muito importante numa equipe, né? Ainda mais numa reta final dessa. Acho que o físico pro São José deve contar tanto quanto pro Sampaio Corrêa, porque afinal de contas, vamos levar em consideração que o Sampaio Corrêa vem de uma maratona de jogos, um atrás da outra, e sem tempo para preparação física da forma mais adequada e tempo para treinar. Já o São José, tem que aproveitar esse tempo que tem, justamente para fortalecer essas valências físicas. Né? Exatamente, ele falou em ajustar alguns pontos, né, da preparação física. Eu acho assim também que tem um ponto positivo de você fazer esses ajustes, né, que ele deve ter notado na preparação física do São José, mas eu acho que também cai um pouco do ritmo de jogo, né? São 2 semanas praticamente você parado só treinando, e aí já diz o clichê do futebol, né? Treino é treino e jogo é jogo. Exatamente. Então, você está treinando, isso é importante, o São José levar treinamentos para dentro e é time grande, né, meu amigo? Tá time de Série A. Imagem aérea, meu amigo, aí já mostra como é que o São José tá. Então, eu acho levar treinos para o Estádio Castelão, para muitos jogadores se ambientarem, porque muitos desses jogadores ainda não atuaram no Estádio Castelão. Tem um destaque do Jean Anderson, né, que é o atacante ali que vem se destacando muito na equipe do São José, que pode ser uma peça bem interessante nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, eu fico com essa parte.
se desse para equilibrar, seria o mais interessante. Mas eu acho que o São José tem um ponto positivo de você ajustar a parte física nessas 2 semanas, mas eu acho que também tem um ponto negativo que você está vindo em um ritmo de jogo, o time estava encaixando, muita gente não esperava o desempenho que o São José teve nesses 3 primeiros jogos do estadual, então eu acho que essa questão do perder o ritmo de jogo, eu acho que talvez seja um ponto negativo dessa espera até domingo. Outra pessoa que conversou com a gente, outro jogador muito importante que também vem se destacando, foi o goleiro Andrei. É o goleiro Andrei, vem se destacando, fez boas partidas, muito consistentes, inclusive. Vamos ouvir o que ele fala sobre essa semana reta final e decisiva até domingo na semifinal do Campeonato Maranhense. Cara, a preparação com certeza está sendo as melhores. A gente está focado no nosso objetivo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos a certeza de que se fizermos o que estamos fazendo desde o início da apresentação, a gente vai sim conseguir fazer um bom trabalho e conseguir o objetivo que é para a final. A expectativa é a melhor possível. É como eu falo, né? A gente está trabalhando com os pés no chão, com humildade, com foco. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Trabalhando bastante, com muito foco, muito empenho, mas na frente ali, a gente tá falando do goleiro, né? Goleiro Andrei, mas ali na frente dele, contra o jogo contra o Sampaio, vai ter Gabriel Poveda, Heron, Pimentinha, Soares, não é qualquer coisa ali. Chumbo pesado, né? Não é qualquer coisa ali de um quarteto ofensivo muito interessante. Um chumbo pesado para cima do Andrei aí, mas a gente tem a questão que a gente estava levando em consideração da parte física, né? Dessa logística do Sampaio que não estava contando com esse jogo contra o Bahia, há de se levar em consideração, né? E talvez o São José possa ter isso como aliado, né? Se apegar a essa questão da parte física desse tempo de preparação, e o Sampaio vindo de uma série de jogos aí um em cima do outro. Então, mas vai ser bem difícil. A gente tem a mínima noção de que para o São José avançar tem que ser aquele jogo perfeito, né? Contando também com acaso, muitas das vezes, né? De, sei lá, alguma coisa em relação à expulsão de jogadores, jogar com um jogador a mais, pênalti. Então você tem que fazer aquele jogo praticamente perfeito e muitas das vezes também contar com esse acaso aí para avançar, porque de ser favorito, o Sampaio é disparadamente favorito contra o São José para esse jogo na semifinal. Pessoal, essas foram as informações de hoje. Amanhã a gente volta com muito mais, até porque amanhã, durante o programa, vai estar acontecendo o jogo da Copa do Brasil entre Tum-Tum e Volta Redonda. E claro, vamos dar as notícias aqui de forma ao vivo para vocês. À noite, Sampaio Corrêa joga contra o Bahia. Então amanhã é muita informação, então não perca o Esporte Guará.